Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Amém. É o primeiro bom dia que eu dou, né? Nada disso, nada disso. O primeiro foi lá com a foto da Luíse e Fabrício, os pais dos nossos amiguinhos, Lorena e Júlia. Estamos aqui no culto online e presencial da Igreja Evangélica Congregacional Bairro Fluminense. Você que está em casa aí, seja bem-vindo, pegue uma carona conosco até o final e participe, divulgue. Estamos juntos aqui a louvar a Deus, a cultuar e aprender da sua palavra. Vamos cantar o hino 510. Convido os irmãos a colocarem-se em pé, que tem como título Chuva de Bênçãos. Pastor, mas não está chovendo não, lá fora não, mas aqui dentro vai chover. Amém? Graças a Deus. Chuva de bênçãos teremos, sim, é a promessa de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuva de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas, chuvas pedimos a Deus, chuva de bênçãos teremos, Vida com paz e perdão. os pecadores indignos, graça dos céus obterão, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor, chuva de bênçãos, Chuva de bênção dos céus. gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuva de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 6. Livro de Josué, no capítulo 6. Veremos os dois primeiros versículos. Josué, capítulo 6, os dois primeiros versículos. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Eu percebi que os irmãos querem ler juntos. Vamos ler de novo juntos? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os
agradecer, ó Deus, por tua palavra, por esse ajuntamento, pelas crianças em nosso meio, pelas famílias, pelos irmãos e irmãs. Que tu, Senhor, sejas glorificado, exaltado em todas as coisas, que tu nos deis uma direção e tu nos deis discernimento, ó Deus, para compreender o que tu tens a falar conosco nesta manhã. Que seja uma manhã de respostas, seja uma manhã onde o Senhor direcione a nossa vida e que saiamos daqui, ó Deus, abastecidos por Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, há duas coisas aqui que eu queria conversar com os irmãos nesta manhã, nesse texto. Texto conhecido, que fala sobre a destruição de Jericó, até alguns hinos, né, infantis, hinos outros, que contam a história de Jericó, quando o Senhor derrubou as suas muralhas. Segundo arqueólogos, elas tinham 5 metros de altura e 3 de largura. Casas até eram construídas sobre essas muralhas. Então, era uma novidade, inclusive, na questão da construção, né, civil, da arquitetura. E esse texto os irmãos conhecem, né? As muralhas de Jericó. Cantamos até, vem com Josué lutar em Jericó. Mas há duas coisas que eu queria conversar com os irmãos nestes 2 versículos. A primeira coisa eu quero, no versículo 2, destacar aquilo que o Senhor fez, que foi dar. O Senhor deu Jericó. O Senhor deu Jericó. Veja o verso 2. Disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó. Entreguei na sua mão Jericó. O Senhor havia dado Jericó. O Senhor havia dado a terra de Canaã, onde compreendia também Jericó. O Senhor deu. Deu está dado, né, gente? Deu está dado, deu? Olha no capítulo 1, versículo 6, uma coisa aqui. É o chamado de Josué, capítulo 1, versículo 6. Deus falando com Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, que diz aí, prometi dar a seus pais. Deus havia prometido dar. Deus deu. Deus havia dado. Deus deu. E como lemos no verso 2, o Senhor relembra a Josué dizendo: entreguei Jericó nas tuas mãos, o rei e os seus valentes. Deu? Deu está dado. É uma coisa que vem logo à nossa cabeça. Deu? Está dado. Mas a segunda coisa que me chama a atenção desse texto é que Deus deu algo que estava fechado, travado, como se não fosse dado. Ô pastor, aí não. Deus está dado? Deus está dado. Agora, o que Deus deu?
Deus deu algo fechado, travado, deixando a gente pensar como se não fosse dado. Olha o que diz o verso 1. Ora, Jericó estava o que, gente? Rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Deus deu. Mas deu o quê? Deu algo assim. Deu algo travado. Deu algo fechado. Deu algo inatingível pela perspectiva humana. Deu algo que parece que não deu. Deu algo impossível. Deus deu algo impossível? Eis aqui. Deus deu algo impossível. Queria pedir para os papais ficarem com seus meninos. Deu algo aqui. E isso que Deus deu, parece que não deu. Parece que não deu. Parece que não estava na mão de quem Ele deu. Agora temos que pensar aqui em algumas coisas. Deus deu, a Bíblia diz que Ele deu. Foi promessa, a Bíblia diz que foi promessa. O Senhor confirma que havia dado, o Senhor confirma que havia dado. Não temos como também negar que a coisa estava travada, que parece que não havia dado, uma coisa impossível, uma coisa inviável, uma coisa intransponível, uma coisa que parece que não estava na mão. Mas assim estava, presta atenção nisso aqui, gente, presta atenção. Assim estava a situação por conta dos próprios filhos de Israel. Peraí, pastor. Está voltando agora a causa de estar fechado, a causa de estar travado, a causa de ser impossível é o quê? O verso 1 diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. E qual era o motivo? Por tua causa. Por causa da igreja. Por causa dos crentes. Por causa dos filhos de Deus. Por causa dos que levam o nome de Deus. Há dúvida nisso? A causa era essa. Mas pastor, o que Israel fez? Qual era a culpa de Israel para Jericó ser uma terra que Deus havia dado, mas parece que não tinha dado? Aí, eu quero caminhar com você ao livro de Salmos, no Salmo número 2. Por favor, acompanhe comigo lá. Salmo número 2. Por que se enfurecem os gentios? Por que se enfurecem os gentios? Gentios, eles são as pessoas que não conhecem Deus. Tá? E os povos, as nações, imaginam coisas vãs. Por quê? Por que os povos e as nações estão assim? Pergunto, hoje, dia 22 de agosto de 2021, hoje, temos uma crise no Haiti, temos uma crise no Afeganistão, temos uma crise no Brasil, institucional, temos uma crise no mundo, o mundo todo está querendo saber para onde vai, por que os povos, as nações estão assim. E aí ele te pergunta, por que isso está acontecendo? A Bíblia está perguntando
Os reis da terra, o que acontece com eles, gente? Se levantam. E os príncipes conspiram. Conspirar é trabalhar na tramóia. Conspirar é trabalhar por detrás. Conspirar é a negociata por detrás dos bastidores, por detrás das cortinas. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Mas conspiram contra quem? O que a resposta da Bíblia diz? Contra o Senhor. E contra quem mais? O seu ungido. O seu ungido aí, na tua Bíblia está com maiúsculo. Tá? Senhor, uma pessoa. Ungido, outra pessoa. Duas pessoas. O Senhor aí é Deus. E o ungido com o maiúsculo é Jesus. Os reis se levantam, os príncipes conspiram contra Deus e contra Jesus. E o Eterno responde o que eles estão fazendo. Rompamos os seus laços. Rompamos os seus laços. Rompamos os seus laços. Que laços? Que laços? Sacudamos de nós as suas algemas. O que estão dizendo? Que o Senhor está colocando correntes neles. O Senhor está algemando eles. A ação do eterno, do bondoso Deus, não é gerar escravidão, não é ser ditador, não é nada disso. Quando a Bíblia fala de laços, está falando de uma ação de Deus benéfica. Oséias certa vez falou que o Senhor atraiu o povo de Deus com laços de amor. Ou seja, o Senhor está agindo sobre a terra, estabelecendo os seus laços de amor. E os príncipes conspiram, os reis se levantam, os gentios e os povos imaginam coisas vãs e se enfurenciam, porque eles não querem Deus. Eles não querem o amor de Deus, eles querem o amor deles mesmos. Produzido, fabricado, humanizado, egoísta, egocêntrico, onde o alvo é eles mesmos. Esse é o amor do homem, do mundo. O de Deus não. O de Deus passa por nós e nos projeta a amar a Ele acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Esse é o amor de Deus. Rompamos de nós e sacudamos de nós os seus laços e as suas algema. Amados, nós somos escravos, sim, da liberdade de Jesus. Amém? Da liberdade de Jesus. O nosso limite, a liberdade verdadeira é aquela que tem limite. Liberdade não é aquela que não tem limite. A liberdade tem um limite. E o limite da liberdade é a pessoa bendita de Jesus. É aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer, porque a gente sabe que aquilo que ele pensa, que ele quer, para nós é melhor do que a liberdade sem limite, sem freio, sem balizamento. É melhor para nós. Se você não foi convencido por Deus a isso, você ainda está no processo do convencimento do Espírito. Veja, porque se enfurecem, porque imaginam, porque se levantam, porque conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas pastor, cadê a gente aqui? Aí é contra o Senhor. É contra o Senhor Deus. É contra Jesus, não é contra a gente.
Mas a gente leva o que do Senhor? Nós somos embaixadores do Rei. A face de Jesus está estampada na nossa coletividade, na nossa irmandade. Jesus se revela aqui no meio, Jesus se coloca, se apresenta quando a gente o adora, amém, amados? Ele habita no meio dos louvores, em espírito ele é percebido, ele é visto. Quando falo dele, ele vem com a sua face sobre a minha face. Quando você fala do Senhor, ele se revela em você, ele está em nós. Levamos o Senhor. Aliás, se você ainda não se apercebeu, você é transporte de Deus aqui na terra. Aonde você vai, você transporta Deus na tua vida. Então, se levantar contra Deus, se levantar contra Jesus, aonde está Jesus? Aonde está Deus? Está na vida de cada crente. Aonde cada crente vai, ele leva a presença do Eterno. E aí, estamos implicados com Deus. Mas Deus, olha o versículo 4. O Deus que assenta no alto e sublime trono, não há cadeira, não há banco, não há nada além de Deus. Não há nada. Ele olha para cima e não vê nada além dele, porque ele é absoluto, ele é o soberano. Ele, verso 4, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Deus acha graça, no sentido de riso. Deus acha graça às articulações humanas, às articulações das nações. Deus acha graça das conspirações, como se ele não estivesse vendo. O Deus a quem você serve, tudo vê, tudo sabe. Sabe o início da história, o meio da história e o fim da história. E o fim da história, você quer saber? É Jesus assentado num alto e sublime trono e o seu povo com ele. Por isso que Deus ri. Ele não é pego de surpresa. Ninguém surpreende Deus. Por isso que ele é Deus. Os teólogos dizem, ele é onisciente, sabe tudo, ele é onipotente, porque tem todo o poder, e ele é onipresente, está em todo lugar. Só Deus, só é Deus quem é onipresente, onisciente e onipotente, e ele é isso e muito mais. Por isso que dos céus, do seu trono, ele olha para baixo e ri, acha graça desses levantes, desses movimentos todos, ele acha graça. Porque ele sabe de tudo. O Senhor zomba deles. Eu quero dizer para você que você serve a um Deus que tem um senso de humor extraordinário. Eu quero dizer para você nessa manhã que o Deus a quem você serve, a quem você diz que é filho, ele tem um senso de humor extraordinário. Ele acha graça. Ele é jocoso, ele é tranquilo, ele é leve, ele interage, não tem uma carranca, ele tem um semblante gostoso. Assim que as Escrituras me fazem pensar. Para que você pense que você pode ser parecido com ele. A obra do Espírito Santo é nos tornar parecidos com Deus, parecido com o nosso Pai. Essa é a obra do seu Espírito em nós, nos fazer parecido com o Pai. A ponto de, lembro-me de Estevão, um diácono, eleito diácono na igreja, cheio do Espírito Santo, e destacou-se, não na diaconia, destacou-se na pregação. Pregava veementemente sobre Jesus. Você conhece o texto, não conhece? Pregava. Falava de Jesus com uma desenvoltura, com uma intrepidez, com uma unção, com uma graça maravilhosa, a ponto de quem estava à volta e não gostava daquilo, não apenas não gostava daquilo, mas reagia àquilo que não gostava.
reagia àquilo que não gostava. Você sabe que Estevão foi apedrejado, porque falava de quem mesmo? Porque o semblante dele parecia de quê? Como de um anjo, diz as Escrituras. Deus estava revelado na face de Estevão, na vida de Estevão, e pegava Estevão com autoridade. E eles não suportaram ouvir a pregação, a presença de Deus na vida de Estevão. E Estevão foi morto à base de pedradas. Enquanto tomava pedradas, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus o Pai. E ele falou: veja os céus abertos. E Jesus, o rosto dele brilhava como o sol. E mais pedrada recebeu até ser recolhido. Esse é aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor não zomba dos seus filhos, mas de quem é contra ele e a sua igreja, o Senhor lhe zomba. Não há problema para a igreja consciente, um crente consciente, perder a sua vida nesta vida, porque está vivendo para Jesus. Não há problema para esse crente. Vida e morte para o crente é um assunto já resolvido. Tem gente que até não me entende quando eu falo essas coisas. Até lá em casa as minhas pessoas não me entendem às vezes, quando eu digo isso. Porque vida ou morte é um assunto resolvido. É resolvido. Ontem eu fiquei triste por saber da notícia de um amigão, já pregou aqui na igreja, um amigão, o pastor Jorge Luiz. Ele veio aqui pela missão evangelizadora cristã europeia, MCE. E ele queria ir para a Espanha. Era pastor em São Gonçalo, na igreja congregacional de Alecrim. Jorge Luiz, professor de história. Conheço ele desde a época que eu estagiei, em 1992. Ele ainda não estava no seminário. E ontem Deus resolveu chamá-lo. Fiquei triste por saber da notícia do passamento de Jorge. Mais novo do que eu, vitimado por consequências da Covid. Deixou uma filha, esposa e filha. Uma igreja que o amava. Um pastor amoroso, cuidadoso, zeloso, amigão. Deus chamou. Por um lado, humanamente, a gente fica triste. Mas, por outro lado, a gente sabe em quais braços ele está. A gente tem que condicionar os nossos pensamentos pela perspectiva do que a palavra nos ensina. Verso 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor, e os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Verso 8, vamos ler juntos? Pede-me, e eu te darei, e a extremidade da terra. Vamos ler de novo? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Vamos ler de novo? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Quem é que está dizendo isso? Deus. A quem ele dirige isso? A Jesus. E a quem mais ele está dirigindo isso? Aos crentes. O que ele está dizendo? Que o crente pode pedir. O crente pode pedir. Pode pedir o que, pastor? Pedir as nações. Pedir os povos. Mas pedir para quê, pastor? Pedir para que eu e você possamos cumprir o que ele falou para a gente como ordenança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho
a toda criatura. Para eu ir, eu tenho que ter consciência do que aquilo para onde eu vou é meu. A terra é minha. As nações me pertencem. Porque o Rei das Nações disse: pede-me que eu dou. Pede-me que eu dou. Eu dou para quê? Para criar um gado. Eu dou para quê? Para plantar soja. Eu dou para quê? Para construir uma indústria. Eu dou para quê? Fazer um bairro, uma cidade. Não, não é essas coisas menores. Não são estas coisas menores. Que é isso, pastor? Eu estou falando de coisas maiores, gente. Pede-me, eu te darei as nações para que nela se pregue o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma oração que Ele já colocou para a gente fazer, no sentido de que Ele vai responder. Ele vai dar. Volta a Josué, capítulo 6. Ora, verso 1, Jericó estava rigorosamente, o quê? Fechada. Por causa de quem? Dos filhos de Israel. Por causa de Deus. O Deus que os filhos de Israel levavam. Ninguém saía, ninguém entrava. Ou seja, Deus deu um algo que, humanamente falando, era impossível. Verso 2: Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Confirmou que ele deu, mas deu um algo impossível. Travado. Fechado. Humanamente sem jeito. Mas ele deu. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para as nossas questões também. Que o princípio serve não só por uma questão missionária evangelística, de vida, mas também serve para a sua vida pessoal. Serve para a sua família. Serve para aplicar nas suas lutas. Serve para aplicar nas suas dificuldades, seus impedimentos, na hora que você se sente impotente, sem força, sem condições de fazer aquilo, e você entrou aqui pensando assim: eu não vou conseguir, não tem jeito, isso não me cabe, Deus não me deu isso, Deus não vai dar uma coisa dessa. O Senhor está dando que Ele te deu essa coisa. O Senhor está dizendo que Ele te deu essa coisa. O Senhor está dizendo que Ele te deu e foi Ele mesmo. Agora, temos que aprender a continuar nele, para que Ele também nos dê a maneira de como ultrapassar aquilo que para nós não se ultrapassa, de realizar aquilo que para nós é impossível. Deus não nos deixou chegar aonde chegamos e a viver o que estamos vivendo sem não nos dar a orientação e a saída. E para essas coisas que você está lidando, para essas coisas que como igreja estamos lidando, para estas coisas que o mundo está lidando, só Deus nos dando a sua direção. Se você quer saber quais são as coisas que Deus nos dará ou nos está dando para que tomemos posse daquilo que Ele nos deu, logo mais à noite,
logo mais à noite, 19 horas, daremos continuidade à nossa meditação. Então, se eu fosse você, se inscreveria, marcaria a sua agenda aí, e logo mais à noite a gente continua com essa palavra. Amém, amados? Não, amém assim meio que não gostou, né? O pastor fez igual o capítulo de novela, quando termina. Então fica longo demais. Então a gente tem que dividir em 2 etapas e comer devagarinho, não é? A entrada, depois o prato principal, depois a sobremesa. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos aproveitar e colocar essa questão. O Renato vai também daqui a pouco dar uma palavra para nós, um testemunho que ele quer partilhar com a igreja. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo desafio que é a tua palavra para nós. A gente lembra aqui de Axa, que o Senhor tocou no coração do seu pai Caleb para dar a ela terras. Ela casou, havia casado. E ela voltou para dizer: pai, tu me deste terra seca. E ela não reclamou. Ela não pediu a troca da terra. Ela não pediu a troca da bênção. Aliás, ela talvez, como alguns de nós, podia pensar: isso não é bênção, isso é maldição. Terra seca não é bênção. Mas ela era uma menina espiritual. E ela pediu as fontes de águas superiores e inferiores também. E o pai deu a ela as fontes das águas superiores e inferiores para regar a terra seca. Talvez alguém chegou aqui com uma terra seca reclamando dela. E quem sabe, ó Deus, a nossa mente está sendo mudada para te pedir águas. Águas. Água na Bíblia é a palavra. Dá-me a tua palavra para eu regar essa terra e fazer dela uma coisa maravilhosa e ter a bênção de ser instrumento na transformação do ruim para o bom, do fechado para o aberto, do que não inspira para o que inspira. Ó Deus, então que saiamos daqui com a mesma disposição de Axa. Eu te agradeço, ó Deus, pelos desafios que o Senhor coloca na vida de cada um aqui. Peço que tu nos abençoes a atender o teu propósito em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Irmão Renato, vem cá, Renato. Ele quer partilhar alguma coisa com a igreja? Mais uns minutinhos. Pode ser a igreja. Para quem me conhece, né? Já tem um tempo aqui na igreja, para a honra e glória de Deus, e Deus tem sustentado, tem guardado minha vida, guardado minha família, e a gente tem crescendo de graça em graça. E esse ano foi um ano muito difícil para mim. Alguns não sabem, mas em abril eu acabei perdendo meu emprego e fiquei esperando a direção de Deus, né? Recorri à justiça do homem, mas a justiça vem de Deus, né, gente? E na semana que eu tive a perda do meu emprego, o pastor trouxe uma palavra em Provérbios. Eu vou confessar, pastor, eu não sei se é bem essa não, mas muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. E guardei aquilo para o meu coração. E não confiei no homem, mas confiei em Deus. E em tempo recorde, em tempo que eu nunca tinha visto antes, Deus recuperou a minha fonte de renda para a honra e glória do Senhor. Mas ainda tinha uma outra parte do processo que eu falei assim: poxa, a vitória já veio rápido. Não veio rápido. E daí eu precisei comprovar pelo INSS uma deficiência que eu adquiri no próprio trabalho. E quem precisa do INSS nos tempos de hoje sabe do que eu estou falando. Essa peleja é muito grande, mas muito grande mesmo.
Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, essa semana a gente teve a resposta. E Deus governa, Ele deu positivo e, graças a Deus, a vitória é garantida. É um testemunho que eu queria dar aqui, porque às vezes a gente fica lá só fazendo nosso trabalhinho, não tem nada a ver aquilo ali com a nossa vida espiritual. Aquilo ali a gente pratica o que Deus planta na gente. E Deus planta na gente fé, esperança, você se basear na tua palavra, você orar. E eu devolvo naquilo ali um pedacinho do que Deus tem plantado no meu coração. E isso aqui, para mim, é mais importante do que aquilo ali, comprovar para as pessoas que estão acompanhando esse maravilhoso que Deus é justo, Deus é governador de tudo em nossas vidas. E por mais que as dificuldades sejam grandes, e veio pandemia, e veio o advogado, e veio o juiz, tanta coisa, foi tanta coisa na minha cabeça em espaço tão pequeno de tempo, que às vezes a vontade realmente foi desistir. Mas não é o homem que governa. E é isso que eu queria deixar para os irmãos. Deus governa tudo. Amém? Obrigado, pessoal. Vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, quando a Tua palavra diz que o Senhor é soberano, Rei do universo, Deus da nossa vida, a gente acha que isso é longe de nós, está longe de nós. A gente acha que nós não fazemos parte desse plano Teu, do Teu cuidado, da Tua proteção. Jó poderia ter pensado, quando ele recebeu aquelas notícias, tinha perdido tudo. Poderia ter pensado assim também, mas ele não pensou dessa forma. Ele pensou que o Senhor é Deus, que dá, que tira, que faz o que o Senhor quiser, com um fim proveitoso, com o propósito de fazer algo que talvez não esteja assento no nosso coração. E nós estamos aqui reconhecendo, te adorando, junto com o Renato, junto com a sua família, essa provisão, esse cuidado teu, essa maneira bondosa que o Senhor agiu em meio a sustos, em meio a sentimentos de andar por caminhos perigosos, em meio ao limite. O Senhor provou, mostrou que a tua mão ampara os seus. Adorado seja o teu nome. Que a fé dos teus filhos, dessa família, aumente mais. Não só dessa família, do Renato, Rejane, da Ana, mas a nossa também aumente, porque somos família, somos da mesma fé, do mesmo Senhor, do mesmo Espírito, que é o Espírito do Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, esse benefício teu. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós nos alegramos com os que se alegram nessa manhã, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esse sentimento que tu pões ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Senta aí um pouquinho. Estamos chegando ao final do culto. Vou despedir do pessoal aqui de casa.